Provérbios, mais filosofia, mais sabedoria popular. É igual ao coquetel perfeito. Quem nunca disse esta velha frase? Eu não sabia. A experiência sempre fala mais alto. Nos povos milenares, os anciãos, considerados sábios, são consultados por trazerem os conhecimentos passados por seus ancestrais. Da experiência dos antigos e do senso comum popular vieram os provérbios, comumente metafóricos, alguns filosóficos. Aprender com quem sabe pode evitar que se cometa erros, alguns graves. Nesse vídeo, como exemplo, estão alguns provérbios de origens variadas. Mas nos próximos vamos ter separados por temas, culturas e de países diferentes. Afinal, experiência, filosofia e sabedoria popular não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, podem ajudar muito. Vamos começar pela milenar sabedoria oriental. Aqui estão alguns provérbios e pensamentos chineses. Não tente esconder a verdade. Há casos em que se consegue retardar a sua chegada, mas ela sempre aparecerá. Assim diz este provérbio. A verdade nunca para de caminhar. Por mais longo que seja o percurso, um dia ela chega ao seu destino. É muito fácil estar equilibrado quando está tudo bem, mas é preciso se manter desta forma, principalmente nas adversidades, porque o equilíbrio nos momentos difíceis é o que nos faz raciocinar e encontrar as respostas. Assim nos ensina esta sabedoria milenar, quando diz: a serenidade espiritual não é adorno para os dias felizes, e sim para as ocasiões difíceis do caminho. Quando encontramos alguém que se preocupe conosco e tentam nos passar ensinamentos que podem nos ajudar, pode ser um colega de trabalho, um amigo, devemos ter a humildade de entender que os seus ensinamentos não são para nos humilhar, e sim para nos ajudar a crescer e para evitar que soframos por ignorância. Além disso tudo, os grandes sábios não devem ser invejados, mas admirados, porque eles gostam de passar a sua sabedoria a quem tem sede de aprender. Este é o recado do próximo provérbio. A luz não vem ao mundo para zombar das trevas, e sim para iluminá-las. A embalagem nunca é o mais importante. Como já descreve a própria palavra, ela apenas serve para embalar e proteger o seu conteúdo. E muitas vezes serve para nos enganar. Afinal, o que importa e o que se utiliza é o que está dentro dela, como diz esse ditado. A vida não é o corpo, da mesma forma que a água não é o copo que a contém. Quando decidimos realizar nossos sonhos e alcançar objetivos, não devemos permitir que nada se interponha entre nós e eles, nada que nos tire a atenção e o foco. Isto só depende de nós. Só nós podemos decidir e escolher. E é um dos primeiros passos para chegarmos aonde queremos. É a mensagem deste provérbio. A realização de nossos objetivos está totalmente dependente de nossos critérios de prioridades. Precisamos reconhecer e diminuir o que está ficando excessivamente grande, antes que fique incontrolável. Este ensinamento está no pensamento de Shifu Kleber Farashi. A poda de uma árvore existe não para destruí-la, mas para torná-la ainda mais bela e forte. Precisamos diminuir o que está excessivamente grande, antes que fique incontrolável. Sabe a conclusão desse provérbio chinês. A poda de uma árvore existe não para destruí-la, mas para torná-la ainda mais bela e forte. Vamos conhecer mais um pouco da milenar sabedoria oriental. Agora, provérbios e pensamentos japoneses.
Quando aprendemos a reconhecer o que não deveríamos ter feito, já é um ótimo começo para não cometermos os mesmos erros. Diz a seguinte sabedoria japonesa: pouco se aprende com a vitória, mas muito com a derrota. Os pequenos detalhes, aqueles que passam desapercebidos, muitas vezes são os que fazem diferença. E é justamente com eles que devemos estar mais atentos. Veja o que diz o sábio: a gente tropeça sempre nas pedras pequenas, porque as grandes a gente logo enxerga. O Tilbury, para quem não sabe, é um carro de 2 rodas e 2 assentos, um para o tibureiro, que é o condutor, e outro para o passageiro. Não tem boleia, mas tem capota e é puxado por um só animal. As 2 rodas, obviamente, são necessárias e alinhadas para movimentar o carro. Foi inventado por Gregory Tilbury, na Inglaterra, em 1818 e trazido ao Rio de Janeiro como transporte coletivo, através da França, em 1830. Por isso, o pensamento nos ensina que a sabedoria e a virtude precisam estar, como as rodas do Tilbury, em nós, sempre juntas. Diz o provérbio: a sabedoria e a virtude são como as 2 rodas de um Tilbury. Este provérbio pode ter interpretações diferentes, mas podemos dizer que a união torna mais fortes não só os materiais, mas também grupos de pessoas. É fácil quebrar uma única flecha, mas é difícil quebrar um feixe de 10 flechas. Vamos ver alguns provérbios e pensamentos sobre o indivíduo. As maiores distâncias que temos que percorrer estão dentro de nós mesmos. Essa frase é de um autor desconhecido. John Lennon disse esta frase de uma outra forma. Assim ele disse: estive em todos os lugares e só me encontrei em mim mesmo. Para nos conhecermos, sabermos quem somos e nos encontrarmos, não precisamos percorrer longas distâncias. Não precisamos sequer sair do lugar em que estamos. É preciso reconhecer que estamos tão dentro de nós mesmos, mas que às vezes não nos encontramos. A história de cada indivíduo deveria ser uma Bíblia. Este pensamento é de Novalis e significa que a história de vida de cada pessoa pode ser tão rica em situações e tão repleta de fatos que poderia ser escrita num livro. Novalis foi poeta e pensador. Foi um dos mais importantes representantes do primeiro romantismo alemão, no final do século XVIII. Novalis perseguia incessantemente uma rosa azul, um dos símbolos mais duráveis do movimento romântico. No Brasil, o filme A Rosa Azul de Novalis, de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro, estreou no Cinema do Dragão, em novembro de 2019. Apresento-me a uma pessoa em forma adequada à relação que eu desejo vir a ter com ela. Essa frase é de Luigi Pirandello e quer dizer que algumas pessoas são tão oportunistas e comportam-se de acordo somente com os seus interesses, criando uma imagem de si que não é a verdadeira e acabam causando profundas decepções nas pessoas. As horas batem iguais para todos, mas possuem um som diferente para cada um de nós. Este provérbio quer dizer que cada um vê ou sente os acontecimentos de forma diferente, ou seja, do seu jeito. Isto, na verdade, é uma idiosincrasia, que é a forma de sentir, ver ou reagir de cada um. Vamos ver alguns provérbios e pensamentos variados. Vivemos numa época perigosa. O homem quer dominar a natureza antes que tenha aprendido a dominar-se a si mesmo. Esta frase é de Albert Schweitzer. Entendo que este pensamento alerta que o homem está tentando ou brincando de ser Deus, porque está mudando a natureza de acordo com os seus interesses e a sua ganância, que ele ainda não aprendeu a dominar. A deficiência não é só uma condição fisiológica ou patológica,
pode ser também uma condição social ou governamental. Frase de Gabriel Martins. Deficiência é falta, falha, carência, ausência. Não é só um estado físico ou patológico. Como diz este pensamento, a sociedade é deficiente do que o governo não lhe provém e que é de sua obrigação, como saúde, segurança, educação e moradia. Para isso, o Estado cobra impostos. Avarento é um homem que se empenha em viver pobre para morrer rico. Essa frase é de Pierre Azaïs. Quer dizer, o avarento não utiliza o seu dinheiro para lhe prover as necessidades e também para uma confortável sobrevivência, entre elas, inclusive, os prazeres da vida, que são necessários até para a nossa saúde. Ele vive como se fosse um pobre miserável, sem recursos. Desta forma, toda a sua fortuna para ele foi inútil. Devemos sim poupar para o futuro, mas sem nos esquecermos de que vivemos no presente. Com a mentira se consegue o almoço, mas não o jantar. Este é um provérbio árabe e nos ensina que não se consegue enganar as pessoas o tempo todo, nem as mais bondosas. Ele entra com a mãe da noiva e sai com a mãe do noivo. Esse provérbio árabe descreve a forma de agir de pessoas oportunistas, sem princípios morais ou éticos. Sabia que existem provérbios e pensamentos sobre vizinhos? Então, só para ilustrar, vamos ver. Deus seja tão bom contigo que te dê vizinhos sem olhos. É um verdadeiro castigo realmente ter vizinhos que ficam bisbilhotando a vida alheia. Deus que nos proteja de tê-los. Se fores comprar uma casa, antes de examiná-la, examina os vizinhos. Cuidado, essa frase, mais do que um provérbio, é um aviso. Reconcilio-me com a minha mulher se ela romper com a vizinhança. Verdade também. A mulher que dá mais atenção aos vizinhos do que à família precisa se cuidar, ou acabará se casando com a vizinhança. E para terminar, provérbios e pensamentos sobre a humanidade. Vou deixar estes sem comentá-los, para que cada um faça a sua própria interpretação e reflexão. Cada um é o único autêntico guardião da sua própria saúde, tanto física quanto mental. De autor desconhecido. As palavras nos permitem elevar-nos acima dos animais, mas é também pelas palavras que não é raro descermos ao nível de seres demoníacos. O homem busca o próprio bem às custas do bem do mundo. Esta frase é de Robert Browning. Espero que vocês tenham gostado da forma como apresentamos estes provérbios e pensamentos. Talvez para ficar diferente, talvez para ficar do nosso jeito, do jeito das nossas coisas feitas com amor e carinho, do jeito das coisas de nós. Cada um faz do seu jeito. Vamos fazer do nosso. Se você gostou, inscreva-se, faça um comentário, participe, peça mais.